A partir de agora, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Dr. Vinícius Responde. E hoje vamos falar sobre timidez. Convido você a sentar no meu divã. Bom, vamos lá? A timidez na infância é algo que é comum dentro de todo o processo humanitário. Lembrando que nós somos crianças eternas. Lembrando que a pior fase que existe é a fase de construção. Porque a fase da maturidade, a fase onde você apresenta-se como pessoa adulta e que mesmo que não tenha maturidade, está predisposta a se bancar emocionalmente, financeiramente, faz com que você se sinta mais poderoso. Mas quando você não tem esses atributos e ainda é uma criança, não tem muita opção. E aí hoje nós vamos falar sobre essa questão da timidez, porque eu tenho recebido no meu consultório vários casos relacionados a esse drama. E aí então, tanto o procedimento físico como o procedimento psicossomático, ele apresenta situações deficitárias que me traz algumas consequências. Crianças que não conseguem se desenvolver físico-muscular. Crianças que não conseguem se desenvolver intelectualmente. E aí então, nós vamos falar um pouco desta questão. Uma pergunta feita a uma criança e ela simplesmente se cala. Diante da situação, os pais eles podem ter o contexto de responder por ela. Será que isso está certo? Quando eu respondo rápido pela criança, eu estou dando a oportunidade dela não ser um ser humano, dela simplesmente responder às minhas próprias expectativas como pai. Então, uma dica, e fica aqui a primeira dica, essa criança, ela precisa de contato, ela precisa estar tendo dificuldade de passar pela dificuldade. Então, não queira se passar pela criança. A gente pode em algum momento fazer algumas considerações relacionadas ao comportamento de uma criança, por exemplo, em determinados locais. Uma criança pode se apresentar tímida frente à família, mas não à escola. Eu me lembro do papel de uma coordenadora que explicava que se a criança ela é tímida para conversar com adultos, os pais podem dizer: meu filho, fique à vontade para responder. Eu parabenizei ela numa palestra. Certíssimo. Mas e se a criança não reagir? Os pais podem perguntar: você quer que eu responda, meu filho? E aí então, mediante a essa aprovação, estamos tendo aí uma oportunidade do ser humano ser um ser humano. Então diga aqui no meu ouvido, dessa forma a criança participa ativamente da situação, mesmo que com dificuldade. Os pais, eles não podem sobreproteger. E na opinião minha e de muitos especialistas, isso reforça a insegurança e tira da criança a possibilidade de enfrentar poucos desafios. Mande pergunta para nós, 11 9 93 63 90 11. Nós estamos desenvolvendo hoje a oportunidade de fazer coaching. E esse coaching ele está totalmente relacionado a vários assuntos, desde os assuntos físicos até os assuntos emocionais. Eu vou te atender por WhatsApp o mês inteiro e vou te ajudar diariamente através das mensagens a solucionar algum dos dramas. Eu tenho uma pergunta da Marinete, ela é de Curitiba, e ela pergunta: Dr. Vinícius,
Como lidar com as frustrações do meu filho? Bom, Marinete, a forma como a criança ela compreende as suas emoções é de fundamental importância, não só para ela, mas também para os pais saberem como manejá-las. Uma criança com sentimentos negativos muito intensos, Marinete, tende a causar desconforto para ela, para a família, e muitas vezes pode resultar em um mau comportamento. Essa resposta inadequada a esse sentimento traz aos cuidadores uma pior situação. Entre esses sentimentos, Marinete, estão aí a frustração e a decepção, e os dois fazem parte. Não do teor do alimento preferido, do almoço, aquilo que a criança não consegue talvez metabolizar, aquilo que ela mostra em desenhos no consultório de psicopedagogia, no consultório de pedagogia, mas aquilo que faz com que nós adultos nos tornamos mais adultos quando a gente quer sair, está chovendo. A criança ela precisa passar por frustrações, essa é a primeira coisa. E você, mãe, pai, cuidador, não precisa interferir nesse processo, porque esse é um processo pessoal e unilateral. Você pode acompanhar. Isso é interessante. Bom, faz parte também desse repertório as emoções que não pertencem somente ao universo da criança. Como, por exemplo, o fato do pai ou da mãe ter as suas próprias frustrações e não querer que essa criança ela passe pelas frustrações que um dia ela já passou, ou até que ela passe por frustrações porque eu como pai, ou eu como mãe, ou eu como cuidador, já estou passando por frustração demais, então o meu objeto de desejo não vai passar. Mas aí então, o que eu faço com o meu algoz? Eu destruo a vida dele? Sempre vai haver frustrações e sempre nós precisamos metabolizar as frustrações. Seja na questão do futebol, seja numa competição, seja numa atividade escolar, por exemplo. E aí eu recebi mais uma pergunta. O Luiz Maurício me pergunta: Dr. Vinícius, o que faz uma criança feliz? Final do telefone 1712 de São Paulo. Muitas vezes as coisas não saem como as crianças desejam, como elas idealizam. E o sentimento mágico de que tudo vai dar certo é o que basta para que o desejo dela aconteça e funcione, causando tristeza, frustração, decepção. E aí é fundamental que nesse momento os pais possam rapidamente acolher esse sentimento e dar um modelo de adequação. Aí sim eu gosto da interferência dos pais. Não podemos imaginar que a criança simplesmente esqueça o que aconteceu e o que causou tanto sofrimento, porque é isso que vai fazer com que ela se desenvolva como adulta. Mas precisamos aceitar que ela fique, talvez, triste, raivosa, e que isso possa ser manifestado. O importante é que isso seja colocado para fora. Porém, isso deve ocorrer dentro de uma adaptação social. E se isso não ser colocado para fora, o que vai acontecer? Ela vai sucumbir frustrada e projetando isso de outras maneiras. E talvez lá na vida adulta. E aí vem lá no consultório, trazendo a frustração. E aí vão ter culpados, vão ter agressores. Todos, menos ela como responsável. Perder faz parte do jogo. E dizer isso para o seu filho é papel dos pais. Os pais podem ajudar a criança, observando e dando nome ao sentimento. E muitas vezes uma criança profundamente triste, com algo, começa a ter atitudes agressivas, e os pais conseguem dizer para ela que entendem que ela está triste, mas que nessa situação o filho ele tem que levar em consideração que o pai também passa por frustração, e você pode dizer talvez, dar oportunidade para a criança ter contato com as suas frustrações, aquilo que talvez possa ser contado de uma maneira especial e que o seu filho possa ter compreensão, dependendo da idade que ele tem. Por um outro lado, pessoal, castigo
é fazer com que uma pessoa, mais uma vez, possa deixar de ser um ser humano. Toma cuidado com isso. Ainda na questão do castigo, digo para vocês, que é pergunta também de ouvinte, não causa frustração, causa aprendizado. Eu estou falando de um castigo puro, um castigo que possa estar considerado um castigo pedagógico, não uma agressão física. Os pais precisam deixar a criança segura para sentir e vivenciar as suas próprias emoções, auxiliando o seu controle. O formato como os pais vivenciam as suas decepções é um modelo que a criança utiliza para resolver as suas próprias frustrações. Ao longo do desenvolvimento, a criança ela vivenciará sentimentos conflitantes, frustrações e desejos inatingíveis, porque nem tudo a gente pode comprar, isso faz parte da vida, nem tudo a gente pode ter. A capacidade de lidar com esses sentimentos é muito importante, pois ela fará com que a criança ela consiga colocar-se no lugar dos outros e assim entender e reconhecer a existência de sentimento das outras pessoas. Então, eu peço para que vocês possam entrar dentro desta proposta e acompanhem os nossos programas. Coloque lá no Google, Dr. Vinícius Responde.